É muito importante a gente sempre saber o que que é. Eu, por exemplo, fui fazer FEA e eu tinha total certeza que eu não tinha a menor ideia do que eu queria quando eu fiz vestibular. As carreiras que eu pensei em fazer vestibular foram educação física, eu era e sou até hoje apaixonado por esporte, jornalismo, você vê que a vida tem alguma coisa interessante, administração, publicidade, medicina, porque eu era apaixonado e sou até hoje por genética, achava que genética era uma coisa que viria a mudar o mundo, continuo achando, física, porque naquele momento tinha um negócio que era uma grande novidade em física, chamada supercondutividade, que é uma propriedade, na época, enfim, que você tinha de condução de energia. Aliás, eu vou falar muita bobagem agora em física. Quem for físico, por favor, lembra que isso eu pensei faz, sei lá, 20 e tantos anos. Enfim, mas basicamente era uma coisa que eu achei que iria transformar como a gente vive. Eu falei, eu quero participar disso. Genética, a mesma coisa. Portanto, eu fui fazer vestibular e eu tinha que escolher o que eu ia fazer de vestibular. E o que eu escolhi foi economia. Porque eu sabia o que eu queria? Não, porque eu não tinha a menor ideia e eu achava que economia podia me dar uma base para trabalhar com a quantidade de coisas mais amplas possíveis depois. Escolhi economia. Aí eu entrei na faculdade de economia e eu comecei a adorar, eu comecei a gostar. Aí na hora que eu fui procurar emprego que era o mais típico de economista e comecei a gostar mais ainda. E essa segunda coisa que ao longo da vida, ao longo da carreira, eu aprendi. A gente tem sim que buscar fazer o que a gente gosta. Mas uma das coisas que a gente descobre é, fazendo as coisas, a gente descobre que a gente gosta de determinadas coisas. Uma das coisas que eu vejo muito, via e continuo vendo, é que a gente se paralisa querendo tomar a decisão perfeita. Eu vou acertar na mosca. E algumas pessoas têm vocações muito claras, desde pequenininho sabiam o que queriam fazer. Eu, por exemplo, desde pequenininho sabia o que eu queria fazer, eu queria ser astronauta. E depois as coisas mudaram. Alguns não mudam, alguns sabem desde sempre e sabem eternamente. Mas eles são a minoria, e não se cobrem se vocês não souberem. Mas não deixem de experimentar. Esse é o recado. Porque muitas vezes esse não saber leva a uma paralisia. Já que eu não sei se eu quero isso ou quero aquilo, eu não sei se era melhor esse caminho ou aquele. Então eu não pego nenhum. Peguem. Não se importem se você errar. Se errar, chegou à conclusão, experimentou, não gostou, ótimo. Agora você sabe qual é o caminho que você quer.